Bom dia, irmãos. Nós vamos iniciar hoje mais uma EBD online e eu queria que os irmãos juntassem a mim agora em oração, uma oração de invocação ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia de vida. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos, Senhor Jesus, cultuando o Teu nome juntos, meu Pai, cada um em sua casa, meu Deus. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, meu Pai, durante este culto, meu Deus, que o Senhor use a vida, Senhor Jesus, do pregador para falar conosco, meu Pai, e que o Senhor abençoe, meu Pai, cada família que está assistindo a esse vídeo, meu Deus. É em Teu nome, Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço, meu Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela Tua misericórdia e pelo Teu cuidado, meu Deus. É em Teu nome que eu oro, meu Pai. Amém. Amém, igreja. Eu queria ler uma passagem com vocês que está em Mateus 11, dos versículos 28 ao 30. A palavra de Deus diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu os lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Nesse momento que nós estamos vivendo, eu creio que muitas pessoas estão passando por uma carga muito grande de ansiedade, de cansaço, porque as pessoas querem que nós trabalhemos da mesma forma que nós trabalhávamos antes da pandemia, e não é desse jeito que acontece. Então, a palavra de Deus diz que nós podemos descansar no Senhor. Então, que vocês possam buscar pelo descanso de Deus, de depositar nele aquilo que tem afligido o coração de vocês, porque ele traz um fardo leve para nós. Vamos passar agora para os aniversariantes. Deixa eu olhar aqui. Nós temos 3 aniversariantes do dia 25/5, que são a Sabrina Vieira de Souza, a Geni Maiorini da Silva e a Vera Lúcia Cabreira Xavier. No dia 26, nós temos a diaconisa Júlia Maria Souto Souza de Lima e o presbítero Wellington Tunes Moreira. No dia 27/5, a Giovana Pinheiro Cardoso Marques e no dia 30/5, Rita de Cássia Quino Cirino. Feliz aniversário a todos! Bom, agora nós iremos fazer a oração para a separação das salas e eu encerro minha participação no culto de hoje aqui. Agradeço a todos e até a próxima. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor fale, Senhor Jesus, aos nossos corações em cada aula que nós teremos agora, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, ser presente, meu Deus, em cada sala que foi separada, meu Pai, em cada aula que vai ser ministrada neste domingo, meu Pai. É em Teu nome, Senhor Jesus, que eu oro, meu Pai, e peço, Senhor Jesus, que o Senhor ilumine a vida de cada professor, meu Pai, para que eles falem aquilo que o Senhor colocou no coração deles, meu Deus. É em Teu nome, meu Pai, que eu oro e te agradeço. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. A graça e a paz. Que Deus abençoe a vida de todos. Nesse momento, nós vamos começar a nossa aula dominical. E o tema de hoje é uma pergunta, praticamente, que todos fazemos, né? O que é uma boa vida? Antes da início, vamos estar orando. Senhor, nós louvamos, adoramos o Teu santo nome. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque nós estamos reunidos na Tua presença, reunidos diante de Ti, para que Tu venha nos ensinar essa manhã, nos dar a Tua graça, a Tua direção. Senhor, Tu sabes que de mim mesmo não tenho nada, mas que Teu Espírito Santo venha usar a minha vida, venha usar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, ó Pai, dando esclarecimento, dando entendimento, dando a Tua graça essa manhã. É em nome de Jesus que nós louvamos e adoramos o Teu santo nome. Então nós vamos estar baseando a nossa aula essa manhã em 2 textos. Um fica em 2 Timóteo 4, 6 a 8, que diz assim: Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próxima o tempo da minha partida, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Então somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. O segundo fica em 2 Coríntios, capítulo 11,
versículo 22 a 28, que diz assim: São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado, mas severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui apedrejado, golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos nos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Até que entendamos nossa inclinação para o erro, jamais atingiremos a capacidade de fazer o que é certo. Mesmo quando sabemos que o erro, algo em nós, uma força obstinada, resiste em fazê-lo. Aqui a gente vê uma passagem que Paulo até comenta em Romanos 7, 15 a 19, que ele fala aquilo que ele gostaria de fazer correto, ele não faz, mas o mal que está dentro dele, aquilo prevalece. Mas no final ele fala que miserável homem que sou, quem poderá me justificar? Aí ele fala que Cristo, o único que pode justificar a vida dele. Por um lado, sabemos o que é certo e fazemos o errado. Por outro, quando fazemos o que é errado, nunca nós admitimos. E realmente, nós somos ser humano, né? A maioria das vezes nós fazemos algumas coisas e é difícil nós admitirmos que nós erramos. Porque temos uma dificuldade em ver o bem e agir com ele. Por mais difícil que seja fazer o certo, reconhecer a nossa responsabilidade muitas vezes é mais difícil. Principalmente, precisamos reconhecer o mal que existe em nós, para depois desfrutar o bem. Isso é o que o apóstolo Paulo diz acima. Paulo diz: o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo, no fim da sua carreira, ou podemos chamar de ministério, e de sua vida, preparou-se para se encontrar com o Senhor. Olha para trás e fica satisfeito com o que vê. Ele combateu o bom combate e completou a carreira, teve uma boa vida. Será que podemos dizer a mesma coisa de Paulo nas nossas vidas, se nós analisarmos, se nós começarmos a verificar, analisar o que nós temos vivido, né, até hoje? O que a fim é ter uma boa vida. O que faz com que bem praticamos seja o suficiente. A pergunta inevitável sobre se vivemos ou não uma boa vida inquieta nosso coração. A questão sobre a vida boa e outras semelhantes persegue todo ser humano desde os primeiros dias de consciência. Porque os seres humanos fazem perguntas sobre os significados e propósitos. Temos um senso nato de justiça e necessidade de cumprir as exigências da justiça. Geralmente, as perguntas mais difíceis nos confrontam nas horas mais difíceis. Diante de uma tragédia ou doença grave, quando enfrentamos a violência e a injustiça, ou após vemos nossas esperanças pessoais despedaçadas, perguntamos: por que minha vida não é boa? Como posso ter uma vida boa? Às vezes, como o salmista, no Salmo 73, pergunta: por que a vida de um incrédulo é tão boa e a minha é tão mais ou menos? Muitas vezes, se a gente lê esse salmista aí, a gente vê que ele
quase, mas por pouco ele não escorrega. Escorrega, a gente fala assim, quase ele não peca, né? Mas no final ele fala que realmente, né, tudo aquilo, né, o fim, né, dos ímpios e o fim do que pratica a justiça. Essa lição, meus irmãos e irmãs, não trata de uma boa vida. Não a boa vida que vemos em anúncios de revista, mas a boa vida que você e eu queremos ter quando refletimos sobre o que realmente importa e continuar importando daqui a 1000 anos. O autor da lição faz 3 colocações para refletirmos. A primeira, muitas vezes, aquilo pelo qual lutamos é o que menos precisamos, ou até nos fará muito mal. Por outro lado, o que mais tememos pode se tornar nossa maior bênção. Exemplo, suponhamos que ninguém queira ser preso, mas várias pessoas conhecem Jesus quando estava preso e saíram da prisão renovadas, com a sua dívida, com a justiça humana totalmente quitada, prontas para uma nova vida, cheia de bênçãos do Senhor. O autor da revista ele coloca um testemunho de uma pessoa que ele fala que era um drogado, que ele estava tão drogado que ele estava na linha de trem e foi atropelado pelo trem. Aí ficou muito tempo na UTI, um quarto de UTI, depois foi para o quarto. E aí ele comenta que tinha muitos conhecidos, mas só a única pessoa que ia visitá-lo era um pastor. Toda vez ele estava lá, lendo a palavra com ele, orando por ele, e aí ele reconheceu realmente, a única pessoa que se importava com ele era Jesus. E ele entregou a vida a Cristo e foi uma bênção na vida daquela pessoa, foi transformada, impactada por tudo aquilo ali. Mas também a gente não precisa também acontecer alguma coisa, uma tragédia ou qualquer outra coisa na nossa vida para que nós venhamos refletir sobre tudo aquilo que nós temos feito, tudo aquilo que nós vamos fazer ou aquilo que tem para as nossas vidas. Então, nós precisamos realmente refletir sobre tudo isso, né, o que tem sido a nossa vida, por onde nós temos caminhado, por onde nós temos andado, o que nós temos falado, o que nós temos praticado. E com certeza você, provavelmente, cada um deve ter um testemunho, ou deve ter um conhecido, ou deve ter uma história que isso realmente aconteceu. Foi impactado, né? A vida da pessoa foi impactada, foi transformada e foi mudada. Eu vejo também uma parte da minha vida aí que aconteceu quando eu fiquei 2 anos desempregado. E o que tinha de errado comigo? Não tinha nada, né? Eu acredito que Deus estava preparando algo melhor para a minha vida. A única coisa que eu fiz é ficar na presença dele, buscar a presença dele, estar diante dele e praticamente caminhar e esperar com paciência. E esperei com paciência. Fácil? Não, não é. Não é fácil não, mas quem nos dá força é Cristo, quem nos fortalece é Cristo, quem nos dirige é Cristo. Então a minha vida estava pautada, né? Estava nas mãos dele. E ele sabia o que era melhor e o momento certo, na hora certa. Ele tratou comigo nesse período? Sim, tratou. Precisava ser mudado algumas coisas? Sim, precisava ser mudada. E eu simplesmente abri meu coração e deixei Cristo trabalhar na minha vida, trabalhar na minha família, e no momento certo veio e tem sido uma bênção na minha vida, tem sido a bênção no meu lar, minha parte financeira. Deus tem abençoado grandiosamente a minha vida. Irmãos, tem algo bem interessante que o autor também coloca na revista. Vou estar lendo para os irmãos, gostaria que prestassem bastante atenção. Essa parte aqui falou bastante ao meu coração e espero também que fale aos vossos corações também. Ele diz assim: abrir nossos olhos para a realidade. O que tem em comum essas experiências ruins a que todos nós estamos sujeitos? Elas nos ensinam a vencer uma crise, de certo modo, apaga magicamente as nossas fraquezas? Claro que não. Nem todo mundo é afetado do mesmo modo. Milhares de pessoas vão para a cadeia, sofrem as consequências de seus crimes e continuam sendo exatamente as mesmas pessoas. Milhares de pessoas são abençoadas no trabalho depois de um longo período de desemprego e frustração, mas continuam sendo as mesmas pessoas.
ou tornam-se ainda piores. Não existem virtudes específicas em ter passado por uma provação. O resultado depende de como escolhemos reagir à crise. Não é o que aconteceu conosco, mas como reagimos ao que aconteceu que deve ser levado em consideração. O que essas experiências têm em comum é o poder de abrir os olhos, os nossos olhos, para a realidade. Se você não tem uma experiência dessa e é uma pessoa de oração, peça a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A vida será infinitamente mais rica, pois as crises podem nos mostrar quem realmente somos. Não que nós devemos pedir experiência, né? Pedir alguma coisa ruim para as nossas vidas. Mas eu entendo a essência que o autor está colocando aqui, é que para a gente refletir, né? Fazer escolhas certas, né? O que está acontecendo no mundo hoje, né? Que tá acontecendo, eu falo no mundo porque é no mundo, não é só no Brasil que está acontecendo, nem só em Osasco isso está acontecendo no estado de São Paulo, mas no mundo inteiro a gente tem visto esse vírus aí praticamente destruir, né? E destruiu muitas esperanças, muitas coisas. Mas o que nós devemos tirar de tudo isso, né? Para que serviu tudo isso? Com certeza, né? Para a gente refletir em algumas coisas. É a mão do Senhor? Não sei, eu não gosto de falar essas coisas, não gosto de entrar nesses detalhes, né? Deus sabe todas as coisas. Então, o que o autor está dizendo aqui, o que nós podemos tirar de tudo isso? Será que isso vai nos transformar em pessoas melhores, pessoas diferentes? Será que o mundo vai estar diferente? Ou é somente esse momento de crise que isso está acontecendo? A gente vê que muitas pessoas têm estendido a mão, têm colocado a mão no bolso, têm se dado, têm se doado, né? Que a gente fala doado, se dado até a própria vida, né? A gente vê os médicos, os enfermeiros, eles são incansáveis, né? Estão lá para quê? Para salvar a vida. Aquele propósito que eles colocaram na vida dele, aquele juramento que eles fizeram naquele momento, né? Quando receberam o diploma, quando foram diplomados, eles estão honrando aquilo ali. Então, isso é louvado, né? Que Deus abençoe a vida deles grandiosamente, sustenta, que livre, né? De muitas doenças. Mas nós devemos tirar algo de tudo isso, né? Tirar algo relevante e escolhermos, né? Ser pessoas melhores, ser pessoas diferentes, ser pessoas usadas por Deus, né? Que Deus venha transformar as nossas vidas. Mas que, para isso, nós temos que nos colocar na mão dele, né? E refletirmos que tudo que tem acontecido, tudo que aconteceu, né? Até hoje, o que nós podemos tirar de melhor, o que nós podemos tirar de bom para as nossas vidas e para que nós venhamos ser mudados e transformados pelo Espírito Santo até esse momento. Segunda colocação está em Marcos 8, 34 a 37, que diz assim: E chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria ao homem pelo resgate da sua alma? E também em Lucas 12, 16 a 21, diz sobre o rico insensato, sobre o que ele preparou tudo, sua colheita, teve uma grande colheita, guardou tudo, colocou no celeiro, né? E Cristo e Deus pede conta de tudo aquilo. Ele fala, ó, deita, né, descansa e regale-te da vida. Mas Deus fala para ele, louco, né, que tu és, amanhã mesmo pedirão a tua alma. E tudo que você fez, tudo que você trabalhou, tudo que você agaranhou, né, para quem ficará? Muitas vezes é para nós refletirmos sobre isso. Das pessoas que pensam que a boa vida se resume a um acúmulo de bens, prestígio e fama. Esta a visão limitada faz com que a sua alma se torne cada vez mais mesquinha, fazendo com que nós percamos qualquer resíduo de nobreza e bondade. Por outro lado, aquele que perde a sua vida por amor de Cristo
e desse evangelho a achará. Somente aquele que se dedica a Cristo, ao evangelho e aos necessitados é quem encontra uma vida realmente nobre e produtiva. A alma tem amplos horizontes e expande-se e desfruta da paz, segurança e alegria. Isso o autor diz. A alma que tem amplo horizonte expande-se e desfruta de paz, segurança e alegria. Terceira colocação, Romanos 12, 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A liberdade não está em nos conformarmos à expectativa do mundo, nem em realizarmos nossos mais profundos desejos, mas em seguirmos o chamado para a nossa vida. As pessoas pensam em liberdade como ausência de restrição ou eliminação de responsabilidade, mas não é assim. Cada um de nós é chamado para determinada obra, e a nossa maior alegria, liberdade e realização virão em obediência à missão. A liberdade está na obediência ao nosso chamado, ainda que esse chamado nos coloque em circunstâncias difíceis. Um chamado não precisa chegar ao topo da escala empresarial, mas ao ser uma mulher mais glamurosa da festa. Um chamado pode envolver a troca de uma fralda de uma criança com necessidades especiais ou serviço humilde aos mendigos, que nunca poderão retribuir pela ajuda, a não ser como manifestação de amor e esperança. Liberdade vem em obediência ao nosso chamado. A boa vida está muitas vezes onde menos esperamos e procuramos. Temos que aprender com a vitória. Pode surgir no sofrimento ou de derrota. É como perdemos a vida a fim de ganhá-la, como diz lá Paulo. Temos que ser obedientes ao chamado, a fim de sermos livres, e temos de reconhecer o mal que há em nós, a fim de abraçar o bem em Cristo. Amém. Isso é o que eu tinha que trazer para os irmãos essa manhã. Que Deus possa completar a obra dele, completar nas nossas vidas aquilo que faltou ou deixei de falar. Que o Senhor venha manifestar a graça dele e que nós venhamos realmente pensar nas nossas vidas, né? Tudo o que temos passado, tudo o que temos caminhado até hoje, que nós venhamos olhar, né? Avaliar, pesar e realmente ver se valeu a pena, né? Eu acredito que tudo valeu a pena, porque antes de mais nada, muitas vezes em quantas necessidades nós passamos, em quantas lutas, quantas batalhas, se nós avaliarmos e vemos com o olho do Espírito, nós vemos que Deus nos carregou, Deus nos sustentou, Deus nos fortaleceu. Por isso estamos até aqui, hoje, vivos, né? Alegres, contentes e ouvindo essa mensagem. Que você venha refletir, né, toda a sua vida, tudo o que você tem feito, se realmente está na vontade do Senhor, se você está na liberdade do Espírito, se você realmente está no centro da vontade do Senhor. Em nome de Jesus, que essa mensagem flua nas nossas vidas, fala aos nossos corações, né, e finaliza com a obra dele nos nossos corações abertos, alegres e felizes, para que ele venha usar as nossas vidas, segundo o propósito dele, segundo aquilo que ele tem para as nossas vidas. E que nós venhamos realmente dar valor àquilo, né, que nós venhamos a crescer no reino dos céus. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Vou estar orando pelos pedidos também de oração, que Deus possa fortalecer as nossas vidas, nos abençoar, estender a mão poderosa dele e nos curar, nos restabelecer, nos fortalecer, nos dar alegria e nos dar principalmente a paz dele. Senhor, venha nos abençoar, venha nos dar a tua graça, o teu poder, a tua direção, continua abençoando as nossas vidas, continua sustentando tuas mãos. Senhor, continua a falar aos nossos corações, abençoa o teu povo, abençoa grandiosamente a cada um, sustenta em tuas mãos. Oh Deus, visita com o teu poder, Senhor, os enfermos, ó Pai da nossa igreja, visita, Senhor, grandiosamente,
fortalece, Senhor, nos dá paz, nos dá alegria, nos dá a Tua grandeza sobre as nossas vidas, ó Pai. Tu sabe que nós precisamos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e glorificamos o Teu santo nome, Senhor. E nos dá a Tua paz. A paz, ó Pai, aquela, Senhor, que vem do Teu trono de graça, que venha nos fortalecer e venha nos dar alegria. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa o Teu povo. Amém, Senhor. Amém.